Muito boa noite. Estamos começando mais um Diálogo ANSUR. Os Diálogos ANSUR, como sempre, são desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto ANSUR. Temos sempre também a parceria do Fórum 21 e do portal Rede Estação Democracia, que são também retransmissores das nossas gravações a posteriori. Nós hoje vamos ter uma conversa bastante especulativa, óbvio, a partir dos resultados das eleições americanas, que culminaram com a eleição de Donald Trump, que, diferentemente do que as pesquisas e as sondagens anteriores apontavam, teve uma vitória bastante tranquila, de certo modo, do ponto de vista eleitoral, e não só venceu as eleições para a presidência, como também já construiu maioria no Senado e está muito próximo de conseguir maioria também na Câmara de Representantes. Também conta, diferentemente do seu primeiro mandato, conta também com uma situação bastante tranquila junto à conformação da Suprema Corte. Nós, hoje, para avançar nesta conversa, teremos as contribuições do professor Gilberto Rodrigues. O Gilberto Rodrigues é professor associado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, é pesquisador produtividade do CNPq, é membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Acnur, e do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. E teremos também conosco o professor Roberto Moll Neto, que é professor de História da América na Universidade Federal Fluminense e professor e orientador do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos de Defesa e da Segurança. Com a eleição do Trump, nós podemos trabalhar especulação em diferentes frentes, em diferentes nuances, tanto da política interna aos Estados Unidos, quanto da política externa e da geopolítica, né? A gente já assiste hoje a um conjunto enorme de especulações sobre desdobramentos das eleições do Trump, no que diz respeito à questão do Oriente Médio, no que diz respeito à própria questão da Ucrânia, e uma tentativa de aproximação com a Rússia no sentido do isolamento da China. Ou seja, há muita especulação em jogo, e a ideia hoje aqui é nós avançarmos um pouco, ainda no campo da especulação. Nós temos a intenção de voltar à carga na análise do governo Trump, mais próximo da sua posse, ou logo após a sua posse, onde a gente terá indicadores mais reais, mais sérios sobre o que vai se passar ali. Eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto ANSUR, que deem o seu like, amplificando a penetração das nossas atividades, e também, se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas de futuras atividades, cliquem também no sininho. Abrindo, então, nossos trabalhos, eu vou passar a palavra para o professor Gilberto Rodrigues. Gilberto, com você, por favor. Muito obrigado, Antônio. E, em primeiro lugar, agradecer o convite. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês no Diálogo Zansur. Gostaria de cumprimentar a todos os que estão presentes aqui na sala, em nome do meu amigo, o embaixador Tadeu Valadares, cumprimentar todos que estão aqui e saudar todas e todos que vão nos acompanhar posteriormente aqui nesse nosso diálogo, nessa conversa que, como bem pontuou o Granado, é uma conversa especulativa, né? Então, é possível que algumas questões que eu vou colocar aqui, e em diálogo também com o meu colega Roberto Mó, a quem cumprimento também, vamos ter esse diálogo aqui nós dois, e é possível que algumas das questões possam ser vistas ou percebidas como questões óbvias, outras menos, mas nós estamos agora no momento de um grande caldeirão de opiniões que são muitas vezes ou convergentes ou contraditórias, e a gente vai tentar fazer um esforço
para identificar alguns elementos que talvez possam ser mais críveis, né? A partir da vitória do Donald Trump e as consequências que essa vitória traz para os vários cenários, tanto do ponto, tanto, digamos, cenários tanto na questão territorial ou no âmbito territorial, quanto nos temas ideológicos. Eu gostaria de propor a vocês uma análise que pudesse partir do geral para o particular. Então, começaria especulando sobre as consequências para a ordem global, né, da Trump. Depois, eu gostaria de fazer algumas pontuações sobre a América Latina. Creio que o meu colega Roberto vai, provavelmente, enfatizar talvez mais aí na região da América Latina e Caribe. E depois falar um pouco sobre o Brasil e a relação bilateral, né? Então, a ideia é um pouco essa que eu proponho a vocês. Do ponto de vista global, Hum, e sempre pensando que quando nós falamos da eleição do Trump, nós temos já a fotografia dos 4 anos do Trump passada, que nos dá elementos para especular, digamos, de uma forma um pouco mais precisa, né, do que se fosse um candidato que nunca houvesse ocupado a Casa Branca. Então, nós sabemos que dentro do âmbito global, o país que é o antípoda dos Estados Unidos na narrativa do Trump é a China. A China é o país que se coloca como antípoda, né, nessa narrativa da ultradireita do Trump. E então isso acho que é importante, né, e depois eu acho que quando abrirmos para o nosso diálogo é importante a gente poder também trocar diferentes expressões, mas eu não vejo que isso haja mudado. E não só não vejo que mudou, como creio que pode se acirrar essa disputa entre Estados Unidos e China. As explicações são várias, não sei se é o caso da gente entrar aqui, mas sabemos que a China, dentro da corrida tecnológica, está a passos largos nessa corrida e em alguns pontos já se vê ultrapassando os Estados Unidos, né? E aí estamos falando de transição energética, estamos falando de inteligência artificial, né? Estamos falando de ciência e tecnologia e inclusive em corrida espacial. Então, a China é o grande objetivo, a meu ver, e o Trump vai recuperar digamos, dessa disputa. Talvez alguém possa dizer, mas a China não é per se uma antípoda dos Estados Unidos, independente do Trump, Biden agora, Trump depois. É possível, eu acho que dentro de uma das condições estruturais da competição na política internacional, podemos afirmar isso, né, de que a China é o grande competidor dos Estados Unidos hoje, independentemente da narrativa do Trump ou não. Porém, a forma, o método, a posição do Trump é muito mais agressiva, né, e classificada, como sabemos, de iliberal, portanto, ele não segue os cânones do liberalismo político, tanto interna quanto externamente, e isso, então, faz com que esse jogo da competição seja um jogo mais perigoso, seja um jogo menos previsível do ponto de vista das movidas no tabuleiro, né? Dito isso, acho que é importante nós falarmos em seguida da Rússia, né? E também há uma especulação de que o Trump tem uma boa relação com Putin, né? Uma boa relação que também não pode ser tão exponenciada, não pode ser tão transparente, porque isso comprometeria, inclusive, a posição do Trump dentro dos Estados Unidos. Mas, tendo em vista a legitimidade que o Trump obtém com essa vitória, que nos surpreendeu a todos e todas por ter sido uma vitória cachapante, né? Quando as pesquisas não apontavam isso, até a última hora, até o último minuto, ganha no voto, ganha no colégio eleitoral, ganha maioria no Senado e ainda não temos, nesse momento, o quadro da Câmara dos Deputados, mas há indicativos de que a chance de ganhar também ali é grande. E sabemos que na Suprema Corte já tem maioria, inclusive maioria que propiciou ao próprio Trump imunidade contra os processos e não ter sido afastado da corrida eleitoral por mal feito e crimes a olhos vistos e notórios dentro e fora dos Estados Unidos.
Muito bem. No que diz respeito, então, à relação com a Rússia, nós já tivemos, nesse pouco espaço de tempo, alguns indicativos de que o Trump vai ter uma postura diferente, né? Vai provavelmente retirar este apoio e os Estados Unidos, o Biden, juntamente com a União Europeia, né, em parceria, vinham dando ao Zelensky, presidente da Ucrânia. Então, o Zelensky ele vai perder aquele colchão que ele tinha por parte dos Estados Unidos do Biden, e vai perder com o Trump. Inclusive, uma postagem de um dos filhos do Trump, e a gente pode considerar que a família Trump, e tem até um paralelo com o Brasil, né, em relação a isso, em relação ao Bolsonaro e a família dele, eles falam também, eles têm um pouco, eles vocalizam também um pouco a narrativa do Trump, né? E ele fez uma postagem dizendo que o Zelensky vai perder a mesada que ele recebeu. Ou seja, uma figura, né, que eu acho que todas as pessoas sabem o que é uma mesada e todo mundo sabe o que acontece quando um jovem perde a mesada e não tem emprego, né? Vai ficar numa situação bem difícil. E isto pode estar conectado também a essa posição dos Estados Unidos em relação à China, que considera a China como seu verdadeiro opositor e não a Rússia, né? E além das próprias relações que passam pela relação pessoal entre o Trump e o Putin, inclusive do Putin ter contribuído para a vitória do Trump lá na primeira eleição dele em 2016. Bom, eu acho que em relação ao conflito da Rússia com a Ucrânia, então o que nós podemos esperar, especulando, de que o Putin vai ter benefícios da vitória do Trump, né? E o Zelensky, a Ucrânia vai ter que se resignar, provavelmente com um acordo de paz que não irá possibilitar a recuperação de territórios. Essa é uma possível especulação. Com isso, se nós tivermos isso no horizonte, nós poderíamos então pensar num acordo de paz imposto ou pressionado pelos Estados Unidos, e a União Europeia, a Europa não teria muita alternativa nessa situação, né? Até porque não tem fôlego de bancar o Zelensky sozinho. Já é difícil bancar com os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos ficaria impraticável. Podemos pensar também, passando por um outro aspecto da ordem global, podemos pensar sobre Israel e Gaza. E aqui eu fiquei pensando, um pouco, preparando a minha reflexão para compartilhar com vocês, de que talvez o Partido Democrata e o Biden, na sua obsessão pelo apoio incondicional a Israel, tenha cometido um erro, poderá custar, inclusive, ah, vários anos de imagem negativa, porque os Estados Unidos apoiaram Israel um massacre, né, a olhos vistos em Gaza, depois Líbano, Síria também, que é menos falado, mas também muitos bombardeios feitos na Síria e menos documentados. Temos, então, um quadro aí de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, Corte Internacional de Justiça, com processos contra Israel, Tribunal Penal Internacional, com pedido de mandado de prisão contra Netanyahu. Ou seja, é um quadro totalmente desfavorável a Israel. Mesmo assim, os Estados Unidos apoiaram. E agora, depois de todos os malfeitos produzidos pelo Netanyahu, gerando um grande mal-estar, né, da própria comunidade árabe, da comunidade islâmica dentro dos Estados Unidos, e, claro, nem dizer fora, contra o Biden, isso pode ter sido um elemento também de prejudicial para a eleição da Câmara, obviamente que é um elemento, talvez não seja o mais importante no quadro numérico, né, das votações e tudo, mas a somatória desses elementos, temos que pensar em termos de somatória, né, quando pensamos numa derrota. Agora, o Trump, que tem uma excelente relação com Netanyahu, né, historicamente, não só poderá ajudá-lo a manter-se no poder, e veja, o Netanyahu e o gabinete Netanyahu estão sofrendo processos criminais dentro de Israel, né, inclusive com mandados de busca e apreensão. E isso, curiosamente, não é tão divulgado também, a gente não vê isso sendo tão divulgado aqui,
mas eles estão sofrendo já há muito tempo essa pressão judicial, né? Então, a guerra, como sabemos, também faz parte desse jogo de manter-se no poder. Talvez ele consiga uma sobrevida com o Trump, talvez, não sabemos aqui, novamente especulando. Porém, se houver um acordo de paz, os méritos ficarão com o Trump. E toda a carga negativa, da, provavelmente ali, né, da omissão e da própria ação americana em favor de Israel, ficará como legado negativo do Biden, Partido Democrata, de terem contribuído com esse massacre. E talvez o Trump, né, que tem uma relação muito próxima com Israel, possa sair para a história como aquele que fez um acordo, entre aspas, e muitas aspas, né, de paz, com muitas imposições. Então, nesse cenário global, eu vou me especular mais no campo político, Granado e colegas, porque eu não vou especular no campo econômico, porque eu conheço muito menos, conheço pouco da área econômica, eu não me aventuro a fazer especulações nessa área, né? Podemos até dialogar um pouco sobre isso depois. Eu queria, para terminar o quadro global, falar sobre as Nações Unidas, né? A, a ONU celebrará, o ano que vem, 2025, 80 anos, e vai ser uma celebração com, digamos, com bastante dificuldade, né, diante da eleição do Trump. Porque o Trump, notoriamente, é um antissistema das Nações Unidas, né? Ele contribuiu muito para o enfraquecimento da ONU, ele gerou fragmentação dentro da ONU, né? Fez o que ele sabe fazer muito bem, que é barganha dentro da ONU, né? E o secretário-geral tem, apesar dos seus esforços, tem sido acusado de fraco, né? De, não de omisso, acho que de omisso não se pode acusá-lo, porque tanto em relação à Ucrânia e Rússia, quanto em relação a Gaza e Israel, ele tem vocalizado muitos protestos, né? Muita ênfase na busca pela paz. Porém, a ONU também não tem um poder próprio, ela depende dos Estados, né? E o Conselho de Segurança, nós sabemos, aí, em várias situações, bloqueado, tanto por parte de vetos da Rússia, vetos dos Estados Unidos, né? Então, a ONU também se vê numa situação muito amarrada, né? Diante desses impasses, desses conflitos entre as grandes potências. Num cenário, né, que alguns analistas têm chamado de interregno, né, de uma ordem mundial pós-Segunda Guerra para uma nova ordem que ainda nós não sabemos como será, porém, já fica muito claro que a China é uma das protagonistas dessa nova ordem, mas que ainda não tem elementos de poder dentro do sistema que permitam que a China possa ditar regras, né? Como os Estados Unidos ditam e os países da OCDE, nessa ordem pós-Segunda Guerra, conformada, né, pelos grandes vencedores da guerra. Dito isso tudo, eu queria passar para o cenário nosso, regional, América Latina e Caribe. Nós, é, América Latina e Caribe enfrenta o Trump, né, se vê em face do novo mandato do Trump, fragmentada. Nós temos uma América Latina fragmentada, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político. A Unasul deixou de funcionar, o Mercosul está paralisado, ah, e a América Central, como bloco, também está comprometida devido a diferentes visões de como a integração deveria ser realizada. Mas eu queria focar em algum país específico, que, a meu ver, poderiam tanto aderir de maneira muito contundente ao projeto trumpista, quanto se colocarem em oposição, né? Um país que certamente é um, digamos, aderente de primeira hora é a Argentina de Milei, né? A Argentina de Milei, porque Milei está na mesma chave de narrativa do Trump dentro dessa ideia de uma ultradireita global. Então, provavelmente, o principal interlocutor do Trump na América Latina passará a ser o Milei. Embora a Argentina
não seja um país que pode causar um impacto maior, né? Do ponto de vista político, mesmo econômico, muito menos econômico. E aí, nesse cenário, nós vamos ter México, com uma recém-possada presidenta, né, de esquerda, porém, se ela seguir o mesmo caminho do López Obrador, né, a Cláudia Sheinbaum seguir o mesmo caminho, vai ter boas relações com o Trump. Pelo menos o López Obrador teve essas boas relações. E aí, isso não é uma boa notícia para, por exemplo, a questão migratória, né? E se a gente pensar em termos de migração forçada, principalmente, quando o fluxo é intenso, né? Mas ainda é um grande ponto de interrogação e é até difícil especular sobre o que vai ser a relação da Cláudia Sheinbaum, porque ela aparentemente também não, ela tem um estilo dela diferente, né? Segue uma mesma linha ideológica do Lopes Obrador, mas também vai querer colocar a sua identidade. Não temos ainda muita especulação. O que talvez possamos especular é de talvez uma proximidade maior com o Brasil, coisa que não houve. No finalzinho do governo Lopes Obrador, na tentativa de fazer uma triangulação Brasil-Venezuela-México, no caso da Venezuela, mas foi bem no finalzinho. Lopes Obrador, muito conhecido pelo seu pouco apetite internacional. Esse Cláudio Sheinbaum tenha uma outra pegada nessa área. No caso da Colômbia, Petros é um, poderia ser um objetivo também dentro dessa narrativa trumpista anti-esquerda, porém o Petros ele também já está com bastante problemas internos, né? Ele tem um cenário doméstico bem problemático, então ele também não tem muita margem de manobra nesse momento para se colocar ou para liderar algum processo junto com o Brasil, pode até também ter alguma aliança com o Brasil para fazer aí uma barreira de contenção, né? Pensando nesse aspecto. Falando do Brasil, embora eu vou deixar o Brasil por último, porque aí a gente já entra na terceira e última parte que eu queria colocar, que é a nossa relação bilateral. Falando da Venezuela, né? A Venezuela foi um grande objetivo do Trump no primeiro mandato, inclusive contando com o apoio do Bolsonaro para uma tentativa de invasão. Nós testemunhamos isso, foi um momento muito ruim da política externa brasileira, porque quebrou um paradigma digamos assim, um paradigma de linha de continuidade da nossa política externa, inclusive a própria política externa militar, na época da ditadura militar, foi preservada, né? Quando os militares se colocaram a favor da Argentina, na Guerra das Malvinas, né? Todo o episódio do desmonte da desarme do avião britânico, que foi obrigado a pousar no Brasil, né, e só foi permitido que esse avião pudesse decolar desarmado, né? Então, isso foi um sinal claro de que o Brasil estava contra qualquer tipo de intervenção na nossa região. Quer dizer, uma região que é uma zona de paz, né, desnuclearizada. Então, nós temos, né, dentro desse paradigma, um princípio muito importante, o princípio da não intervenção, mas é um princípio da não intervenção regional, ele não é apenas nacional. E no caso com o Bolsonaro e Trump, primeiro mandato de Trump, isso foi quase que foi quebrado. Quer dizer, do ponto de vista, nós ainda não temos acesso às fontes primárias, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas nós vimos o Bolsonaro, filhos dele, nos Estados Unidos, um pouco antes daquela tentativa malograda e bastante amadora, né, de uma invasão da Venezuela. Não ocorreu. Porém, esse assunto provavelmente retornará à pauta. Pressões virão, né? E aí nós temos uma situação e também entramos na especulação. Como ficará a situação Venezuela e Brasil depois do mal-estar pós-eleitoral, em que o Brasil, como fiador dos acordos de Barbados, né, exigiu que a Venezuela apresentasse as atas. E a Venezuela não apresentou as atas, o Brasil não reconheceu a reeleição do Maduro até este momento, isso gerou um mal-estar, inclusive gerou uma disputa retórica bastante agressiva por parte da Venezuela, né? Inclusive acusando o Brasil de traição,
né, de agressão até, né, que é uma palavra bastante forte em direito internacional, quando se acusa um outro país de agressão, né? A Venezuela acusou o Brasil de agressão. Agora, com o governo Trump, talvez, mais uma vez especulando, seja uma oportunidade de uma reconexão entre Brasil e Venezuela. Por quê? Porque nem é bom a Venezuela ficar sozinha, porque não me parece que Putin irá estender a mão para a Venezuela numa relação com o Trump, uma relação melhorada com o Trump. E, ao mesmo tempo, o Brasil pode ser, sim, uma barreira de contenção contra intentos estadunidenses na América do Sul contra a Venezuela. Lembrando que existe um argumento que o Trump poderia invocar para despachar tropas, despachar é, navios, porta-aviões, por exemplo, para a América do Sul, para proteger a Guiana, porque a Venezuela ela ameaçou de invadir a Guiana, né? E internamente decretou uma lei, aprovou uma lei no Congresso, na verdade foi aprovado pela Assembleia Nacional Venezuelana, decretando que o território de Essequibo é venezuelano. Então, existe, de maneira contínua, não interrompida, uma ameaça à soberania da Guiana. E isto poderia ser invocado pelos Estados Unidos, obviamente que depois de debates na OEA, depois de uma série de, vamos chamar assim, de salamaleques diplomáticos, aí poderia ter uma atitude mais forte de despachar um porta-aviões ou navios. Então, aí nós temos que lembrar que a única forma de tropas venezuelanas entrarem na Guiana é através do Brasil. O Brasil é o país que impede qualquer passagem de tropas da Venezuela para a Guiana. Então, o Brasil tem um papel importante aí e nós teríamos que ver em que medida a diplomacia brasileira, o Itamaraty, e eu diria até mais, os atores que atuam na política externa estarão em condições de fortalecer a posição brasileira em relação a isso, né? Bom, para concluir, Granado, porque eu acho que eu já estou falando demais aqui, eu gostaria muito de ouvir o Roberto também, eu queria especular um pouco em relação à política externa brasileira bilateral. Acho que as primeiras declarações do presidente Lula, que havia declarado apoio à Câmara, né? E eu vi algumas na mídia, principalmente na mídia, na grande mídia, né? A mídia mainstream que nós temos no Brasil, houve algumas opiniões dizendo que o Lula tinha errado, que não devia ter apoiado a Câmara. A mim parece que o Lula ele agiu, inclusive dentro da reciprocidade diplomática, né? Além da política, porque o Biden ele apoiou o Brasil, apoiou o Lula contra o Bolsonaro em momentos críticos, tanto antes da eleição quanto depois. Então, me parece que até como forma de retribuir o apoio do Biden, o Lula também declarou apoio à Câmara, né? E eu acho que isso se deu dentro de uma normalidade da reciprocidade que nós vimos acontecer no Brasil. É, não ter, se não houvesse feito isso, isso poderia inclusive parecer como algo assim, uma falta de até de retribuição ao que o governo Biden tinha feito com o governo Lula no momento, repito, crítico, né, de golpismo contra o Lula. Agora, o Brasil agora tem um desafio grande contra o Trump, porque nós temos a presidência dos BRICS para 2025, que o Brasil assume, né, já recebeu o bastão do Putin, né, e que é um grupo que se opõe também, se vocaliza contra, não só os Estados Unidos, mas contra nessa nova transformação da ordem mundial, os BRICS eles estão emergindo como um novo bloco de poder, né? Só que o Brasil se coloca dentro dos BRICS não como antípoda do Ocidente, né? Mas como alternativa às políticas do Ocidente, né? Sendo ele próprio Ocidente, o Brasil. Então, a situação do Brasil não é uma situação cômoda, porém é uma situação que pode gerar vantagens também. E vamos ter a COP30 em Belém no final do ano que vem. E aí o desafio é maior, que Trump, como sabemos, ele já deu declarações, já recém-eleito, contra o Acordo de Paris, ele mesmo se retirou quando era presidente do Acordo de Paris, e dizendo que vai incentivar a exploração de petróleo, ou seja, a indústria suja vai voltar com todo
toda a força, né? E isso tudo digamos, é uma narrativa e que poderá se transformar numa ação efetiva, contrária, né, ao espírito e às ações que precisam ser tomadas na COP30. Então, o Brasil vai ter, de fato, um desafio grande. O outro que eu gostaria de apontar também é o papel do Elon Musk, toda essa história, né? Porque o Ministério da Defesa tem, Roberto vai entrar nos detalhes disso, o Ministério da Defesa tem acordo com a Starlink, que é a empresa do Elon Musk. O Elon Musk confrontou diretamente o Supremo. E esse recuo do Elon Musk foi um recuo provavelmente tático, né? Quando ele acaba acedendo, né, aos ditames do Supremo, né, do Alexandre de Moraes, para manter representantes no Brasil, para poder ser citado, poder ser processado, etc. Foi um recuo tático, quando ninguém esperava que ele fosse recuar. O cabo de força estava muito intenso, e ele é uma pessoa poderosa. Ele recuou, mas esse recuo certamente tem um sentido de poder exercer agora uma influência maior também, por dentro, inclusive, do próprio governo, né? Bom, então, e finalmente, para encerrar, Granado, só queria mencionar ah, o papel que o Trump possa jogar, não apenas no curto prazo, mas agora no médio prazo em relação à eleição brasileira em 2026, né? Porque é notório, né, que ele apoia o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, esteve lá em Mar-a-Lago, né, no acompanhamento da eleição do Trump. Então, eles já estão falando, né, de que o que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil de novo. As condições são completamente diferentes, a gente sabe, embora esse apoio do Trump possa ter algum papel aí, possa jogar algum papel nisso. Então, haverá também um desafio político de neutralizar esse possível apoio do Trump, e eu só gostaria de destacar o seguinte: esse possível apoio ele não é apenas para eleger o Bolsonaro, mas para eleger governadores que sejam simpáticos. E aí, quando a gente olha nos anos 60, a gente também já viu isso acontecer lá nos anos 60, com as ações estadunidenses em nível subnacional no Brasil e o que ela teve como consequência. Então, eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos vocês, e para quem nos assiste depois, de todos e todas, e fico aqui muito à disposição e muito feliz de poder ter esse diálogo com vocês na sequência. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Eu acho que você fez uma fala bastante abrangente, bastante ampla. Eu passo, então, imediatamente para o Roberto Moll. Roberto, com você, por favor. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, para a gente discutir fazer esse exercício especulativo, né, com vocês e, sobretudo, com o Gilberto. Foi ótimo ouvir o Gilberto agora. Acho que ele deu conta de bastante coisa. Eu vou tentar ir por outro caminho, embora eu concorde com 99,9% aí do que o Gilberto colocou. Mas antes, assim, minha trajetória acadêmica de pesquisador é um pouco calcada com um pé na história e outro pé, inclusive de formação, né, e outro pé na ciência política / relações internacionais, né? Então, esses exercícios especulativos para o meu lado historiador, às vezes é muito duro, assim, porque o historiador só faz previsão para o passado, né? E a gente, toda vez que o historiador faz qualquer previsão para o futuro, é um desastre. Sempre erra, é sempre muito ruim. Mas eu vou me arriscar um pouco aqui, tomando coragem, né, depois do Gilberto ter se arriscado um pouco também. Eu vou por outro caminho, assim, para tentar apontar algumas outras coisas e até também me arriscar um pouco na economia, né? Assim, eu acho que e tentando um pouco diminuir, que é parte da minha forma de pesquisa, diminuir um pouco essa fronteira entre o internacional e o nacional, entre o interno e externo, sobretudo no que se refere aos Estados Unidos. Então, eu acho que primeiro a gente precisa pensar, para fazer um pouco essa projeção para o futuro, eu gostaria de apontar aqui a realidade que traz o Trump à presidência, né?
é uma realidade que, com algumas exceções nesse período, mas que nos últimos 40 anos ou 50 anos é uma realidade de crise, de oscilação da política e da economia dos Estados Unidos. Né? A gente pegar dos anos 70 para cá, e de tentativas fracassadas de dar resultado a essa crise, que é uma crise dos Estados Unidos, mas também é uma crise global. E aí eu me refiro a tentativas fracassadas, por exemplo, como o próprio projeto que a gente convenciona chamar, né, mas é um grande campo já do projeto neoliberal ou do projeto neoconservador que se alternou no poder nos Estados Unidos nesse período, que do ponto de vista da economia eles refletem mais ou menos, eles têm muito mais similaridade do que diferença, embora tenham algumas diferenças. Mas a realidade que os Estados Unidos enfrenta, ou que passou a enfrentar nesses últimos 40 anos, primeiro, assim, uma crescente atomização do trabalho, né, e do trabalho organizado enquanto ator social nessa sociedade. Né? Os Estados Unidos tinham 40% da mão de obra sindicalizada, o que tem efeitos dominó, né, para o restante da sociedade das relações de trabalho. Isso na década de 70, e de 70 para cá, esses dados eles refletem uma curva reta descendente. Né? Então, em nenhum ano de 70 para cá, a sindicalização aumentou, em todos os anos ela diminuiu, salvo o dado do último ano, que eu acho que houve um pequeno aumento, mas assim, pequeno mesmo, da ordem dos centésimos. Então, a sindicalização dos Estados Unidos hoje é de em torno de 9%, né, e no mercado privado é em torno de 5%. Esse ator do trabalhador sindicalizado era a principal... o trabalhador sindicalizado era o principal ator desse projeto distributivo que os Estados Unidos construíram a partir da década de 30 e que foi até a década de 70. Mas com a crise de 70, a instauração de soluções neoliberais no mundo inteiro e também nos Estados Unidos, que vão se acirrar sobretudo nos anos 80 e 90, esse modelo distributivo ele deixa de existir, né? Ele entra em colapso. Né? É um colapso gradual que a gente tem hoje, com alguns momentos de respiro, mas é um colapso gradual. Né? A crise de 2008 ela não é uma crise isolada, ela é uma crise dentro de um contexto muito maior, né? Pelos mesmos motivos, inclusive, que esse modelo não consegue dar respostas. Então, mais do que tudo, o Trump e eu não estou dizendo que ele não tenha políticas econômicas neoliberais, ele tem, a gente pode até discutir isso depois, mas ele não é exatamente um representante do neoliberalismo ou do neoconservadorismo nos Estados Unidos, mas ele é muito mais um reflexo negativo, né, da crise que esses dois modelos, que eu diria que está no mesmo campo, né, mas que esse modelo proporcionou aos Estados Unidos. Os efeitos disso, para além da atomização, e essa atomização do trabalhador estadunidense tem a ver com o próprio desenvolvimento desse modelo no sistema internacional, no cenário internacional. Estou falando, por exemplo, da exportação de plantas industriais dos Estados Unidos, primeiro da parte norte dos Estados Unidos para o sul, onde a mão de obra era menos sindicalizada e mais barata, depois para outras regiões, como o Sudeste Asiático, o México, e mesmo a China. Né? Vamos lembrar que no começo a China fazia parte desse processo, e que intensificou em enorme medida essa cadeia de valor internacional que a gente tanto fala, e que também entrou em crise depois da Covid, porque ela nos sustentou no momento de crise da Covid, e que supostamente está se recuperando, mas está demorando para se recuperar, inclusive, e talvez nem se recupere por outros fatores. Mas isso, para a política interna, assim, para a sociedade dos Estados Unidos, tem um impacto significativo. Primeiro é um aumento de trabalho precarizado nos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos não tenha desemprego nos Estados Unidos, assim, pelo contrário, né? Nos últimos 2 anos a empregabilidade está em alta, mas essa empregabilidade é uma empregabilidade muito precária. Isso se reflete, por exemplo, é possível perceber no número de ingressantes nas universidades, que cada vez cai mais nos Estados Unidos, porque não adianta se fazer a universidade e assumir um emprego em que a universidade vai ser inútil, ou que o investimento, porque a maior parte das universidades, mesmo as públicas nos Estados Unidos, tem um custo, e é um custo alto, então esse investimento muitas vezes não compensa a perspectiva de trabalho. Né? A gente tem discutido muito sobre os dados socioeconômicos de que a desigualdade aumenta nos Estados Unidos.
ou de que a pobreza aumenta nos Estados Unidos. De fato, a pobreza em si nem aumenta tanto, mas o que aumenta é o fosso entre o topo da pirâmide social e a base dessa pirâmide. E o que é muito caro numa cultura econômica dos Estados Unidos, que é a ideia de mobilidade, né? A ideia de crescimento, de enriquecimento, ou de continuar sendo próspero, né, na família. Essa ideia entrou em crise nos anos 70 e nunca se recuperou. Então, a perspectiva de mobilidade social nos Estados Unidos tem cada vez sido menor. Por que eu estou entrando em tudo isso? Primeiro, porque esses são aspectos geopolíticos que levaram à própria ascensão do Trump. Mas, segundo, porque o Trump responde a isso, né? Enquanto o Partido Democrata não dá resposta, o Trump tenta responder a isso. É óbvio que e eu acho que são as piores respostas possíveis, né? E nem significa que essas respostas vão ser efetivas. Mas ele conseguiu capturar essa insatisfação do eleitorado, principalmente do eleitorado branco estadunidense, de classe média baixa, né, operário, no sentido estadunidense do operário, e do que é ser operário nesse país, né? Então, o Trump conseguiu capturar isso, e ele, por fim, acabou capturando uma parte significativa desses operários para o Partido Democrata, que eram eleitores do Partido Republicano. Isso reflete muito claramente no próprio processo eleitoral, quando ele conquista ali o cinturão da ferrugem, que efetivamente era a zona mais sindicalizada dos Estados Unidos, mais ligada ao Partido Democrata, já foi chamado, né, de Muralha Azul, que era onde o Partido Democrata se salvava, e não existe mais, né? Então isso é muito sintomático nesse aspecto. A grande questão é que as mudanças que o Trump propõe, aquelas que são críveis, né, que a gente pode imaginar como críveis, elas vão ter impacto global enorme nos próximos anos se ele colocar elas, de fato, em prática. Quais são as propostas de Trump nesse sentido, para aquilo que ele chama de vou trazer de volta, ou vou recuperar o trabalho qualificado para os Estados Unidos, né? Vou trazer de volta os postos de trabalho qualificado. Ou seja, o que ele está falando na prática, no final das contas, é trazer o processo produtivo para dentro dos Estados Unidos de novo. Se ele vai conseguir isso ou não, assim, colocar o gênio de volta na lâmpada, né, é difícil, né? E se ele vai conseguir isso de volta ou não é uma outra conversa. Mas a grande questão é que ele aponta alguns caminhos para isso. E são caminhos que, enfim, a gente pode questioná-los tanto do ponto de vista da efetividade quanto do ponto de vista da humanidade desses caminhos. Mas a primeira medida que ele toma em relação a isso, ou que ele propõe em relação a isso, eu vou combinar duas medidas aí que são talvez o carro-chefe da política econômica dele, ainda que seja uma política econômica obscura, aumentar barreiras comerciais, principalmente com a China, e aí dialogando com aquilo que o Gilberto falou da relação dos Estados Unidos e China atualmente. Então, ele promete aumentar barreiras de importação. Ele já falou em aumentar em 300% as tarifas de importação. Ele aumentou a tarifa de importação no primeiro mandato. Essas tarifas de importação não foram retiradas no mandato do Biden, é bom lembrar. O Biden manteve essas tarifas de importação e ele promete aumentar ainda mais essas tarifas de importação, né? Ele falou em aumentar a tarifa de importação, sobretudo para a China e para o México, né? Numa construção muito forte do México e da China como esse inimigo externo, de certa maneira, que é quem rouba os trabalhos os trabalhos dos estadunidenses, né? Esse trabalho qualificado estadunidense. É surreal, né? Ele chegou a dizer em aumentar em 300% as tarifas de importação para o México. Bom, se ele fizer isso, ele vai quebrar a indústria interna dos Estados Unidos também. Mas essa é uma outra conversa. O fato é que ele está propondo isso, né? Aumentar tarifas, barreiras comerciais. E, em par e passo, ele propõe também diminuir impostos nos Estados Unidos, né? Então, essas duas coisas estão articuladas, né? A ideia é um pouco de aumentar barreiras comerciais, tentar impedir ou diminuir importação, né, a competitividade dos importados nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, diminuir impostos para que isso seja um incentivo, sobretudo para o capital, no sentido de investimento, né, e reinvestir dentro dos Estados Unidos. Então, essa é a ideia, né, uma combinação. Sei que tem vários economistas acompanhando aqui, eu não sou exatamente um economista, embora
tenha flertado com a história das ideias econômicas durante algum tempo. Mas a ideia é um pouco aquela, né, de supply economics, né, de tentar alavancar os investimentos internos a partir da diminuição de impostos. O que a gente já viu que não funciona, né? Isso foi tentado nos anos 80 nos Estados Unidos, isso foi tentado depois e não funciona, porque ninguém garante que a diminuição de impostos significa um aumento de investimentos. Mas o fato é que funciona no outro sentido. Funciona em diminuir o peso da carga tributária sobre a elite dentro dos Estados Unidos e, de certa maneira, aumentar na base de arrecadação. Mas isso é um problema por quê? Isso é um problema porque o aumento das tarifas de importação e a diminuição desses impostos é muito provavelmente, e estamos no campo especulativo, mas num campo de especulação da lógica econômica, né, que nem sempre é lógica, mas muito provavelmente, né, isso vai aumentar a inflação nos Estados Unidos. Né? É possível que aumente a inflação nos Estados Unidos. Na medida que isso vai aumentar a inflação, bom, primeiro aumenta o déficit, né, e também a inflação. E na medida que aumente a inflação nos Estados Unidos, é muito provável que o Fed, que é independente do governo, aumente a taxa de juros. O aumento da taxa de juros nos Estados Unidos pode significar, ou melhor, com certeza, vai ter um efeito global dessas taxas de juros, né? Um efeito de aumento das taxas de juros, e eu diria, e aí entrando um pouco na América Latina, que esse efeito é mais perverso sobre a América Latina, economias em desenvolvimento latino-americanas próximas dos Estados Unidos e dependentes do centro do capitalismo, né, dos Estados Unidos e da Europa. O aumento dessa taxa de juros é ainda maior sobre essas economias vulneráveis. Bom, as consequências disso chegam até nós, né? A gente uma das consequências pode ser uma estagnação global, né, um cenário de estagnação global, que tem impacto, como a gente sabe, sobre emprego e pobreza nos países latino-americanos. Eu acho que esse é uma especulação bastante provável. Assim. Essa é uma especulação que, se de fato ele colocar em prática essas medidas de aumento de tarifa de importação e de diminuição de impostos. Né? Então, eu acho que esse é um cenário provável. A grande questão é que esse cenário está ligado com outras coisas que também têm impacto na América Latina. A primeira, e aí eu vou recuperar também uma coisa que o Gilberto falou, a primeira é que isso pode gerar foi um temor durante o primeiro governo Trump, e acho que e esse temor vai voltar, que é o temor de uma guerra comercial, né, de uma guerra comercial global. E o perigo dessa guerra comercial global, em grande medida, para a América Latina, pode ser uma fragmentação ainda maior da América Latina enquanto bloco, né, porque se essa guerra econômica global aí opõe Estados Unidos, China, um pouco União Europeia, o que a gente pode começar a observar é uma desagregação dos países periféricos no sistema para qual polo vai aderir nessa guerra global. Né? E numa América Latina que já está fragmentada, isso é um elemento de mais fragmentação ainda para a América Latina. Se vocês lembrarem, bom, vocês devem lembrar melhor do que eu, inclusive, que o próprio Mercosul entra em xeque só com o indício de uma possível guerra comercial no primeiro governo Trump, o Mercosul entra quase que em colapso naquele momento. Né? E eu acho que isso é um problema. Acho que é um problema não só em relação ao Mercosul, mas também é um problema em relação aos BRICS, né? A desagregação desse bloco. Porque me parece muito improvável e até, enfim, não seria uma saída inteligente, né, a adoção tomar o caminho de ficar preso, por exemplo, à Rússia, que tem uma economia bastante, embora seja ainda uma potência pungente, mas é uma potência em clara decadência, né, tanto do ponto de vista econômico, enfim, quanto do ponto de vista militar e etc. Eu falo isso, as pessoas se surpreendem, mas vamos só fazer um exercício rápido. Né? A Rússia enfrenta uma guerra de 3 anos com a Ucrânia, que é um país mínimo na sua fronteira. Se a Rússia fosse uma potência econômica, já tinha destruído a Ucrânia há muito tempo. Mas, enfim, se fosse uma potência militar, como já foi um dia, essa guerra não estava nem existindo mais. Mas, enfim, estamos falando de outras questões. Mas, então, eu acho que pode haver uma desagregação, inclusive, dessas alternativas, né, dessas propostas alternativas que o Brasil representa dentro do BRICS, como o Gilberto lembrou. E isso, obviamente, tem um impacto interno no Brasil, enfim, interno nas políticas da América Latina, porque, associado a esse cenário de desagregação regional
e associado a um cenário de possível piora econômica nos países da América Latina, certamente a gente vai ver um impulsionamento de candidatos que representam aquilo ou que representam uma aliança estrita com o Trump. Então, se a América Latina estava, do meu ponto de vista, num cenário de pelo menos contenção dessas ondas de extrema-direita, a gente vê isso agora no Uruguai, né, com a Frente Amplio muito provavelmente vencendo a eleição no Uruguai nos próximos dias. Mesma situação no México, né, ou mesmo a Bolívia, que resistiu a um golpe, vamos lembrar, né? A Bolívia resistiu a um golpe durante o governo Trump, eu vou voltar nisso depois. Então, se a gente estava num cenário na América Latina de contenção dessa extrema-direita, eu acho que essa contenção fica mais difícil. E fica mais difícil porque a extrema-direita se alimenta desse cenário de crise que a própria estrutura ou o próprio projeto econômico do Trump pode aprofundar na região. Então, acho horrível, assim, o cenário é muito ruim nesse sentido, né? E isso, quer dizer, encontra um cenário no qual se pode fertilizar novamente, com o apoio da maior potência do mundo, com o apoio de uma figura como Trump, novas figuras da extrema-direita ascendendo politicamente na América Latina. O México, assim, o Gilberto falou do México, mas o México é sempre uma exceção na América Latina. Né? Isso é muito curioso em termos de política, e ultimamente estava sendo muito curioso também. A América Latina entrou, enquanto o restante da América Latina entrava na onda rosa, o México tinha um governo mais conservador. Enquanto a América Latina entrou na extrema-direita, o México teve um governo de esquerda. O México é um pouco... tem um pouco essa característica. Existem até teorias sobre isso. Mas a própria relação do México com os Estados Unidos e dos governos de esquerda do México com os Estados Unidos é muito mediada, né, pelos acordos econômicos de livre comércio, né, que antigamente era o NAFTA e agora é o USMC. Né? E vamos lembrar que o Trump, a relação dele com o Obrador se dá de forma mais ou menos positiva porque ele facilitou o trabalho do Obrador num sentido, que era a valorização do trabalhador mexicano. O Trump obrigou que o trabalhador mexicano fosse melhor remunerado, justamente para evitar que mais plantas industriais saíssem dos Estados Unidos e se colocassem no México. Né? Então, isso era um ponto da relação positiva dos dois. Eu não sei até que ponto isso continua existindo, principalmente frente a essa proposta de aumentar em 300% impostos sobre produtos que vêm do México, até porque se ele fizer isso, os acordos de livre comércio vão ter que virar outra coisa. E um outro problema que a América Latina vai acabar enfrentando em relação aos Estados Unidos, que está nesse cenário, é o problema da imigração. Né? O Trump promete deportar não sei quantos milhões de latinos que vivem nos Estados Unidos, e a imigração ela tem alguns fatores, a imigração da América Latina para os Estados Unidos ela tem alguns fatores importantes na economia e política latino-americana. Primeiro, do ponto de vista político, é um desafogo de tensões políticas. Né? A gente não vive isso de uma forma muito objetiva no Brasil, porque a imigração de brasileiros para os Estados Unidos ela tem toda uma característica particular, mas a gente vê isso na Venezuela claramente. Né? Quando a imigração venezuelana se dá para os Estados Unidos, daquela classe média ou classe alta venezuelana, que sai da Venezuela em função do governo Maduro. Mas também na América Central, né, as tensões políticas, as tensões em torno da fragilidade econômica da América Central, elas se expressam no aumento da imigração de centro-americanos para os Estados Unidos. Mais ainda, né, tem países da América Central cuja remessa de dólares de imigrantes centro-americanos desses países nos Estados Unidos para dentro desses países é um fator econômico importantíssimo para essas economias. Então, se a gente vai imaginar, principalmente em relação à América Central, de que essas tensões sociais, na medida em que a imigração vai sendo contida dessa maneira, né, as tensões sociais tendem a aumentar na América Central e aqueles recursos que são significativos que vêm de remessas tendem a diminuir. Isso vai ter um impacto político e econômico enorme sobre a América Central também, né, de canalização dessas tensões. E num cenário de possível aumento de juros, pobreza e estagnação econômica,
isso ainda piora mais, né? E o México, nesse sentido, só para voltar para o México, né, tem que estar afinado com o Trump de certa maneira, porque esse fluxo migratório também causa, aos olhos do governo mexicano, problemas, porque ele passa de forma territorial pelo México, né? Então, no primeiro governo Trump já havia um acordo do Obrador com o Trump de tentar limitar o fluxo migratório na fronteira do México com a Guatemala. Então, acredito que a violência na fronteira do México com a Guatemala vai acabar aumentando muito em função da pressão do governo dos Estados Unidos sobre o controle de fronteiras ao sul. Isso também é um problema para o restante da América Latina. E assim, já para ir concluindo algumas coisas, né, eu acho, e ainda falando um pouco da América Latina, eu acho que, do ponto de vista mais prático, inclusive, né, em relação a alguns países, a gente falou em Venezuela, eu não, e aí eu sou um pouco mais, não sei se otimista é a palavra certa do que o Gilberto, mas eu não acredito que o Trump vá se aventurar nenhuma política externa muito agressiva em relação à Venezuela, do ponto de vista de invasão tradicional militar, né? Nem sobre a Venezuela, nem sobre nenhum país da América Latina. Eu acho isso bastante improvável. Um dos pilares de sustentação do Trump é justamente a promessa de que ele vai reduzir os gastos com política externa e com intervenções militares fora dos Estados Unidos. Ele faz essa promessa, e essa promessa a gente tem uma tendência, e é uma tendência até natural, eu acho, né, de entender os Estados Unidos do ponto de vista do imperialismo estadunidense como um bloco, mas o dissenso dentro dos Estados Unidos em relação ao imperialismo é enorme, e esse dissenso não está nos dois partidos, esse dissenso está muito mais deslocado para a sociedade civil do que para os dois partidos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que enquanto os dois partidos estão insistindo em financiar, por exemplo, o governo Netanyahu em Israel, uma parte significativa da população estadunidense é contra esses gastos. É contra uma parte da sociedade por razões humanitárias, e uma parte conservadora da sociedade dos Estados Unidos é contra o financiamento das aventuras do governo israelense, do genocídio do governo israelense, né, e enfim, do enfrentamento da Ucrânia em relação à Rússia, não exatamente por razões humanitárias, mas muitas vezes porque percebem que esses recursos que financiam Israel e Ucrânia poderiam estar sendo utilizados para resolver inúmeros problemas dentro dos Estados Unidos ou pesando menos no bolso dos contribuintes. Então, o Trump sabe disso, né? O discurso de política externa do Trump, como o Gilberto lembrou muito bem, é de dar fim a essas guerras aí. Eu vou acabar com a guerra na Ucrânia. Se eu estivesse no poder, não teria nem existido o genocídio israelense. Ele chegou a falar isso, né? Então a gente começa a flertar até, eu falei isso ironicamente, mas é uma ironia que pode ter um fundo de verdade, né? Flertar daqui a uns anos, uns 4 anos, com o Trump como sendo um candidato ao Prêmio Nobel da Paz, né? Porque vai resolver a maneira dele o conflito na Ucrânia e vai tentar colocar alguma rédea, se é que isso é possível, no genocídio que o governo Netanyahu promove em Gaza. E eu acho que, de fato, ele pensa isso, porque o eleitor que sustenta ele não está mais disposto a ver um governo gastando com política externa. Agora, isso não significa de forma nenhuma que não haverá nenhum tipo de tentativa de derrubada de governo na Venezuela ou na Bolívia, por exemplo, com o apoio dos Estados Unidos. Isso é uma outra conversa, né? Eu acho que, e aí independente de Venezuela ou de outros lugares, eu acho que um governo Trump ele tem uma série de mecanismos, né, para interferir em eleições na América Latina, privilegiando candidatos da extrema-direita. Sejam essas eleições, seja isso feito de forma direta ou indireta. E aí eu vou voltar ao caso da Bolívia e aquilo que o Gilberto também lembrou, que é a participação do Elon Musk nesse governo, a possível participação do Elon Musk nesse governo. Ora, o Elon Musk ele tem, contraditoriamente a tudo que o Trump diz e ao que ele mesmo fala, o Elon Musk tem uma parte significativa da produção dele na China, inclusive da produção de baterias na China. E o Elon Musk tem um interesse enorme na região chamada Triângulo do Lítio, na América Latina, que envolve Bolívia, Argentina e Chile. E aquele golpe que a gente assistiu no Chile há uns anos atrás, se vocês lembrarem bem, o Elon Musk foi acusado
de ter financiado esse golpe na Bolívia. E ele foi para as redes sociais e disse que ele e os Estados Unidos têm direito de financiar golpe em qualquer lugar do mundo mesmo. E ele falou isso nas redes sociais, ele próprio. Né? Então, assim, eu tenho plena clareza de que, seja indiretamente através de empresários como Elon Musk, diretamente através de assistência de logística até assistência de inteligência, ou combinando essas duas coisas, esse governo Trump pode muito claramente interferir na política latino-americana, e eu acho que a Venezuela pode ser um alvo, a Bolívia, para mim, é um alvo muito claro. Não sei se ele vai ter coragem de se aventurar em Cuba, né, mas ele também no primeiro governo, vamos lembrar, o governo Obama vinha vindo fazendo um profundo processo de tentativa, acelerado e profundo processo de tentativa de restabelecer, dentro daquilo que ele pode, porque o Executivo dos Estados Unidos tem uma série de amarras, né, com o Congresso, mas daquilo que ele podia, né, de tentar aproximar Cuba e Estados Unidos novamente. Numa perspectiva que também não é exatamente maravilhosa, mas é uma perspectiva, de certa forma, de normalizar, no sentido de normalizar não positivo, mas de normalizar para trazer para os Estados Unidos o governo cubano. Então, Obama fez isso, o Trump desfez todo esse processo e o Biden nunca colocou ele de volta. Então, acho que, não sei se o Trump vai ter a coragem de se meter nesse sentido, mas certamente é um impacto para a América Latina. E só para concluir agora de verdade e reforçar alguma coisa que o Gilberto falou, eu acho que vai ser um momento de enfraquecimento muito grande das organizações internacionais, principalmente da ONU, que já vem sendo questionada, mas também da OTAN, por exemplo, porque o Trump promete diminuir financiamento sobre a OTAN, diminuir financiamento sobre a ONU, se retirar dos acordos sobre clima, por exemplo. Então, eu acho que a gente vai assistir um retrocesso muito grande, um enfraquecimento dessas organizações internacionais. Obrigado, é isso. Posso ter esquecido alguma coisa e a gente conversa. Muito obrigado, Roberto. Eu acho que as duas falas mostram que a gente realmente está especulando e especulando bastante, né? Não está especulando pouco, né? A gente tem muito pouca base de informações ainda para avançar. Mas eu acho que foram duas falas importantíssimas. Eu quero abrir para os participantes aqui para questionamentos, para pequenas intervenções. E eu queria só pedir depois, nas falas futuras, tanto do Roberto quanto do Gilberto, ou de quem mais queira fazer, que vocês aprofundassem um pouco o tema do governo Trump e os riscos climáticos, né, que é uma questão que vem se colocando de maneira forte nas especulações sobre o futuro governo Trump. Boa noite a todos, né? Tudo bem? Para quem não me conhece, inclusive o prazer, Roberto, prazer, Gilberto. Eu sou o Samuel Spellman. Eu coordeno o curso de especialização em China Contemporânea da PUC Minas e também coordeno o de mudança global do clima, também na PUC Minas, né? Eu acho que para a gente pensar, e eu tive o prazer assim de começar com política internacional, estudando de fato política interna americana e de como é que a projeção dos níveis se comporta, né? Ou seja, como é que não só o jogo da eleição presidencial, mas o que vem agora e depois e como isso se dá nessa reorientação. É, eu de fato acho que eu começo a fazer uma terceira voz aqui, no sentido da gente pensar o que é um Trump agora e não um Trump de 2016. Eu acho que existem níveis de intensificação do poder de uma presidência da República nos Estados Unidos que vão ser abertos agora que você tem uma Suprema Corte, um Senado e uma Câmara, sinceramente, mais alinhada a um projeto presidencial, e que você tem uma experiência acumulada na gestão Biden que não retorna a um patamar do Barack Obama de intervenção, e de que você tem, de fato, assumido em documentos de Estado o quê? Uma multipolaridade, agora a americana, que não é a nossa multipolaridade do sul global, mas é uma multipolaridade que assume que existem duas outras potências de nível global, Rússia e China, e de que o tabuleiro global se comporta, portanto, desde esse ponto de vista. Existem agora estados intermediários assumidos,
Os Estados Unidos se colocam no governo Trump como um país em desenvolvimento. Eles voltam aqui a pleitear talvez esse termo, não em termos de OCDE diretamente, mas a gente volta, na verdade, a ter um partido republicano que pensa a transformação das forças produtivas nos Estados Unidos. E isso acontece de forma assumida. E eu não falo aqui para colocar que vai haver um rompimento com o neoliberalismo de forma ideológica explícita, não. Muito pelo contrário. Mas que a gente talvez esteja olhando um fenômeno novo. Tem uma questão interna que já começa a se projetar como política de governo, que vai nos afetar aqui na América Latina de forma significativa, que é a reorientação do crescimento, como acho que foi o professor Roberto que assinalou, do crescimento do sul dos Estados Unidos, crescimento econômico do sul. A Flórida cresceu numa taxa estupenda nos últimos anos. O Texas teve um crescimento, acho que de 5,4, fica um pouco acima da média chinesa. Vocês têm o começo do que é um processo de reshoring, mas o reshoring é a moda estadunidense, ou seja, a transferência de certas fábricas de alto padrão e de alto valor agregado para esses parques industriais no sul dos Estados Unidos, para Austin, para San Antonio, para Tallahassee, Fort Lauderdale. Vocês vão ter assim toda uma nova política econômica do sul dos Estados Unidos, que eu concordo muito, a gente já viu isso antes, né, nos anos 60 e 70. Mas o que é que isso coloca para adiante agora? A gente vai ter uns Estados Unidos um pouco mais ousado na política externa, mas que isso não implica diretamente no conflito direto com as outras potências globais. Não, portanto, eu concordo que, evidentemente, quando a bandeira da eleição foi de fato a paz na Ucrânia, a gente tem um cenário muito favorável a isso, não é? Pelo menos nos próximos meses, o que não implica numa concretização, é evidente. Mas do outro lado, a gente tem uma mudança sistemática do que é a orientação para o confronto direto com a China. Então, isso tem que ser colocado diante, porque do lado chinês, a gente tem considerações onde todos os mais territoriais das Filipinas agora têm basicamente uma nova legislação interna que altera essa dinâmica de fronteira. Existem novas bases militares sendo colocadas no país. A gente tem uma dinâmica de aproximação ali que ambos os governos fizeram com o governo na República da China, né? Ou seja, o governo autônomo lá em Taiwan. E a dinâmica do cerco vai continuando a avançar, mas a maneira trumpista. A questão mesmo que se coloca é que isso também parte de uma estratégia de remodelamento, inclusive das estruturas militares no leste asiático, para, de fato, mudar como é que funciona um batalhão de guerra para o Pacífico, como é que você utiliza toda essa agenda futurista de drones aquáticos e tudo mais. Mas eu estou colocando isso, pessoal, porque uma tecnologia de gestão do espaço marítimo que serve para a Ásia, serve para o Caribe também, sabe? Não tem, ninguém estava parado nos últimos meses sem mexer nisso tudo, não, e vocês sabem muito bem o que eu quero dizer com isso. Então, em termos francos, os Estados Unidos voltaram, né? A questão mesmo é como eles vão se comportar daqui adiante e qual a dimensão da agenda que vai ser de fato implementada. Mas eu não estou aqui para dizer, parece até que eu mensageiro das más notícias, né? Só que bem-vindos ao século XXI, né? Então vamos ter o quê? Qual a agenda positiva do Trump, né? O sujeito deu sorte, 250 anos dos Estados Unidos, pouso na Lua, Copa do Mundo, isso tudo com uma agenda conservadora. O vice-presidente jovem, millennial, senador do Pro-Ohio, perpetuidade no poder por um tempo histórico. Fico me perguntando se o Biden não vai ser. Me faltou o nome dele agora, como presidente entre o Ford e o Reagan, né? Mas é isso que vai ficar no legado para a gente especular, né? Já que a proposta também é justamente essa.
Jimmy Carter. Jimmy Carter. Obrigado. Mas a agenda para a China vai ser, eu acho que de fato, da parte da China, vai haver uma tentativa de manutenção do que já foi posto. Que é o quê? Um relacionamento melhor do nível subnacional, contando que o nacional não se fortaleça. Lembro a vocês que a administração Trump começou com a visita de Estado ao presidente Xi Jinping. Lembro que a viagem pela China, de fato, ela proporcionou, antes de fato da guerra comercial, uma possibilidade de aproximação, de que os termos de troca eles podem ser ajustados, contando que isso seja do interesse dos Estados Unidos. Agora, a conta fica para alguém e pode não ficar para os dois. Você pode muito bem participar de um reordenamento econômico para, basicamente, para os países em desenvolvimento, o que pode ser transferido em maior ou menor grau com a elevação da taxa de juros americana, e, portanto, a valorização do dólar, o que implica no fluxo comercial e financeiro direto para a Bolsa Americana, que é um cenário que a gente já viu nos anos 80 com o Reagan. Isso tudo para dizer o quê? A situação vai apertar, né? É uma situação difícil para países como o nosso. E então a gente vai atravessando essas camadas e vendo que esse é um cenário desafiador, né? Muito obrigado, Samuel. Ah, bom, então eu um pouco já disse para vocês que a minha fala certamente será bastante diferente da de vocês. Eu acho que as três, a do Samuel, a do Gilberto, né, e a do Mol, elas, né, fazem parte de um mundo ao qual eu nunca pertenci, ao mundo acadêmico, né? E a minha é de uma fala que é permeada por uma experiência profissional. Então, não é muito mais do que isso, né? Ah, eu diria o seguinte, isso um pouco, a gente sempre repete, né? A repetição é a alma da matéria. Todos nós fomos surpreendidos pela vitória do Trump. Não pela vitória do Trump. Ela era possível, ela era provável até, mas ela estava naquela faixa que as pesquisas, que sempre se equivocam, eu tenho grande desconfiança nessas metodologias todas. Mas, enfim, a gente finge que acredita e, pelo nosso fingimento em acreditar, parecia que estava ali, podia dar Harris, podia dar o Trump e tal. E o que é que deu foi outra coisa, não foi a pesquisa, foi a realidade. Então, o Trump ganhou tudo o que ele queria, né? Ele já tinha, né, conseguido, vamos dizer, vitórias fantásticas em termos institucionais. A principal delas foi a composição da Corte Suprema, que o Gilberto mostrou, falou duas frases que já dizem tudo o que a corte favoreceu o Trump e vai continuar favorecendo. Ainda mais que agora ele vai nomear mais ministros da Suprema Corte, alinhados com a visão que é a dele. A dele, Trump, eu tento escapar muito da coisa da personalização do grande herói na história, né? Eu gosto dos livros do Carlyle, mas a análise não me convence. Então, a coisa do herói na história, ou o anti-herói na história, é uma coisa que a gente. É uma teatralização do político. Eu não compro essa teatralização. Mas o que o Trump ganhou, quer dizer, o Trump, o Partido Republicano reconstruído pelo Trump, as forças que sustentam o Partido Republicano reconstruído pelo Trump e o próprio Trump, a vitória foi total, né? Agora ele tem Casa Branca, Suprema Corte, Senado e está quatro eleiçõezinhas, né, de representantes para chegar a controlar também a Câmara dos Deputados. Então, isso é uma vitória fantástica. E nós todos, eu acho, ficamos absolutamente chocados com a extensão da vitória dele. Mas o problema não é a coisa da extensão da vitória, é entender por que essa vitória, que pela dimensão nos surpreendeu a todos, ela se concretizou. Então, como hoje nós estamos especulando, quando eu começo a especular, eu vou embora, né? Então, eu vou fazer agora uma certas especulações. A primeira especulação: os Estados Unidos são, aqui foi dito, o país mais importante do mundo, mais poderoso, o que tem uma implantação tanto econômica como militar, planetária. Tudo isso que a gente sabe que os Estados Unidos são, não adianta ficar repetindo, a gente tá, cara.
cansado de saber, né? E como eles usam essa implantação toda, tanto em termos econômicos como militares, científicos tecnológicos, criar obstáculos, para sancionar. É um papel onde vocês falou na palavra imperialismo. A palavra imperialismo, né? A gente pode falar desde os impérios lá, antigos, né? Pode falar também do imperialismo como uma categoria de análise muito concentrada num determinado tipo de escola de pensamento, né? O último, o estágio superior do capitalismo e coisas assim. Mas o imperialismo pode ser simplesmente, olha, é um império. O Raymond Aron falou, um dos títulos de uma das obras dele, a República Imperial, era a análise dele dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que a República Imperial, na minha maneira de ver, está em decadência, né, há muito tempo, há muito tempo. Não é? Ela tem o seu período máximo de ascensão foi com a vitória na Segunda Guerra Mundial e a montagem da ordem que está até hoje bastante, bastante corroída, mas já está lá. Tem a ONU, tem o FMI, tem o Banco Mundial, tem isso, nós sabemos, esse mapinha das instituições, né? Agora, o que é que aconteceu realmente de extraordinário? O que leva os Estados Unidos à decadência foi o esforço que os Estados Unidos fizeram para conter e fazer retroagir e ajudar com todo o que podia ao que afinal aconteceu. Também para surpresa de todos nós, tal como aconteceu, a implosão da União Soviética. Então, com a implosão da União Soviética, a Rússia foi reduzida a praticamente nada, né? E o grande teórico desse momento esplendoroso, né, dos Estados Unidos foi Fukuyama, né? O fim da história e o último homem. Agora nós estamos numa situação em que o fim da história continua vigente, mas é o fim da história humana. E o último homem, no limite do limite das especulações, ele pode encontrar, ele ser realmente o último homem, devido à crise, uma crise longa, eu diria, longa, 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 que é a crise ambiental, que é a questão ecológica, a destruição das relações entre a nossa forma de organização social e econômica e o entorno que é nosso, que também, do qual nós fazemos parte, né? Como espírito, não, mas como animais, sim. Então, essa é uma ameaça. A segunda ameaça é a ameaça derivada do resultado irônico que foi que vocês, eu acho que os três marcaram de maneira diferente, o resultado irônico da tentativa bem organizada, né, de Nixon e do Kissinger. Aí quer dizer, quem sabe o Trump vai ser prêmio Nobel da Paz. Pô, tudo é possível. O Obama foi prêmio Nobel da Paz e o Nixon, criminoso de guerra, foi prêmio Nobel da Paz. Claro, criminoso de guerra, para mim, né? Que também acho um teórico de geopolítica extraordinário. Mas pessoas extraordinárias podem ser criminosos de guerra. O Kurtzley, quando bombardeava o Japão, ele descobriu que os aviões americanos ficavam muito altos. Ele foi lá, ele mesmo, manejando o avião, para colocar todo mundo na posição certa. E ele dizia para os assessores dele: nós temos que ganhar essa guerra, porque se nós não ganharmos essa guerra, nós vamos ser criminosos de guerra. Então, o fundamental é que Kissinger, Nixon fizeram essa jogada maravilhosa. Eles aproveitaram as fricções entre a Rússia, a União Soviética, e a China popular, a China que estava começando a ser essa outra China, e conseguiram criar, atrair a China para a ordem internacional criada pelos Estados Unidos e, nisso, fazer da China a potência econômica que ela se tornou. E eu tenho um desses analistas geopolíticos americanos que eu acho muito interessante, o professor Mitch Heimer, que ele diz: o que aconteceu? Eu dizia sempre, não há que favorecer a China, porque se a China der certo, vai dar certo para a China, mas não para nós. Então, o que nós temos hoje é uma relação que é realmente de uma potência que continua sendo poderosíssima e a mais implantada planetariamente em todos os registros, para não falar nem no registro cultural, né?
mas que está em profunda decadência desde a crise dos anos 80, de qual ela nunca se recuperou. Mas agora, quando houve essa ressurreição da Rússia, aí eu concordo, um de vocês, eu vou fazer 79 anos, aliás, eu vou fazer 79 anos amanhã, 79 anos, a gente esquece quem foi que disse o quê. Mas um de vocês aí disse, ó, é isso, é potência, mas é uma potência decadente. E a Rússia é uma potência fraca. É uma potência fraca, numas. Porque você não pode dizer que é uma potência fraca quando ela tem o maior arsenal de armas nucleares no planeta. E você não pode dizer que é uma potência fraca quando ela deu uma demonstração de resiliência, de recriação de um Estado nacional inteiramente distinto do que foi a União Soviética, um corte com a história da União Soviética criada pela Revolução Comunista e uma tentativa de mitologicamente se ligar à coisa anterior, a dinastia dos Romanov, o que a gente sabe. O que nós temos lá, que eu acho que é o grande pavor da Rússia, é que a Rússia tem território demais para pouca população e a população já chegou naquela fase de demografia em que começa a cair. Isso a gente sabe que é muito difícil de mudar. Ponto. Então, Rússia é fortíssima, mas ela tem uma fragilidade demográfica e estrutural. E ela, não, não, a Rússia tinha condições, ela tentou dar um golpe no início da guerra da Ucrânia, mas ela se deu mal, porque a reação foi muito mais forte do que ela esperava. Ela se retirou até onde ela pôde, e quando ela colocou a linha, ela estabeleceu o que hoje os analistas chamam da linha de contato, você, a partir dali, a Rússia já venceu a guerra, já destruiu, já tornou a Ucrânia o que se chama um estado disfuncional, amputado. Ontem eu li que um desses grandes generais que foi comandante da OTAN, acho que é Stavridis, não me lembro. Ele disse que acabou. A Rússia ficará com 20 e tantos por cento do território da Ucrânia. E 20 e tantos por cento do território da Ucrânia que ela tem hoje. Isso nesse contexto maior. Então, o que a Rússia fez foi, sabendo que ela tinha que ganhar, ela não podia perder a guerra. Ela ganhou o que podia ganhar. Daqui para frente ela só pode ganhar mais, né, porque tudo lhe é favorável, inclusive o Trump, de certa maneira, lhe é favorável. Mas ela não quis ganhar mais rápido, com perdas muito maiores, porque veja, ela nunca chegou a declarar, ela nunca estabeleceu o estado de guerra até hoje. A gente esquece isso. O estado de guerra permitiria ao governo russo fazer o diabo, como ele fez na Segunda Guerra Mundial com a União Soviética. Eles não declararam a guerra. Eles fizeram o que eles chamam de uma operação militar especial, que é uma guerra que se tornou uma guerra de atrito e que vai dar no quê? Num acordo de paz, alguém aqui falou em acordo de paz. De forma nenhuma. O que vai acontecer, isso está nas cartas. Eu sou um mau profeta, mas isso está tão nas cartas que até eu consigo ver, e olha que eu vejo pouco. O que vai acontecer é aquela coisa clássica, solução Península Coreana. Não se vai ter acordo de paz, se vai ter uma tensão absurda pelo longo período histórico, a gente não sabe como é que vai acabar, se é que vai acabar. As tensões na Península Coreana estão aí boas, vivitas e coleando. Então, não pensem nisso, mas vai haver uma divisão. E para conseguir isso, a Ucrânia, os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia, conseguir esse resultado, que no fundo é uma vitória russa, a OTAN, os Estados Unidos, terão de aceitar, primeiro, que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Segundo, que a Ucrânia até pode entrar na União Europeia, mas vai ter que ser muito articulado com os russos. Terceiro, ela deve tender a uma neutralidade. E com isso não é nem 50% das exigências russas. Mas eu acho que, chegando a isso, os russos aceitam. Claro,
Nunca mais vai acontecer. Então, como eu já falei muito, não vou tocar nos outros temas, porque senão eu teria que falar muitíssimo mais. Mas eu acho que o que nós estamos vendo aqui, só para fechar na coisa dos Estados Unidos, tem alguns analistas que eu tenho lido com atenção, o Mearsheimer é um deles, mas tem alguns analistas muito interessantes. Tem um geopolítico, né, que vocês provavelmente já leram, e que se chama Emmanuel Todd, e que ele tem um livro chamado A Decadência, a Derrota do Ocidente, em que ele faz uma análise muito interessante da derrota do Ocidente. E aí, o interessante é que ele diz: a derrota do Ocidente não é uma vitória russa. A derrota do Ocidente é que o Ocidente se derrotou e é irreversível, porque ele já não tem mais nenhuma das condições que ele tinha antes. Quando ele entra em decadência, ele entra em decadência, diz o Todd, em todos os registros, né? Então, isso é um livro muito interessante, muito rico de análise, muito estranho também, muito surpreendente, mas que vale a pena ser lido. E você tem, digamos, por outro lado, eu hoje mesmo li um artigo de um economista, eu acho que ele é europeu, mas vive nos Estados Unidos. É um economista importante. Ele se chama Adam Tooze, Tooze. O Adam Tooze tem um texto que eu li, que saiu ontem, que eu li hoje, ele fazendo uma análise da eleição americana, em que ele mostra, que ele diz, olha, o Partido Democrata jogou fora a sua base social. O Partido Republicano deixou de existir, existe um outro Partido Republicano. E a base social do Partido Republicano é, em grande parte, a base social do Partido Democrata de antes, quando o Partido Democrata de antes tinha como seu esteio, o que foi dito aqui por vocês, a classe operária, ou trabalhadora, a classe trabalhadora. A classe operária fica mais. Classe trabalhadora. Ele disse, só que, para isso acontecer, foram 40 anos. Foram 40 anos. E agora, para isso ser revertido, talvez outros 40 anos, o Partido Democrata vai conseguir se recuperar. Vamos esperar as eleições daqui a 2 anos, a gente vai ter uma noçãozinha. E aí eu tenho um terceiro autor, que é um jornalista, que é interessantíssimo, interessantíssimo. Vocês já devem tê-lo havendo lido. Ele se chama Chris Hedges, um jornalista premiadíssimo e ostracizado nos Estados Unidos, totalmente. Mas ele é excelente. E ele diz: o que as pessoas esquecem é que essa eleição foi a vitória, sabe de quem? Do Trump, de quem? Não! Foi a vitória do desespero de 30, originado de 30 milhões de postos de trabalho perdidos desde que os Estados Unidos criaram o NAFTA e agora o Avatar, que é o sucessor do NAFTA. E ele diz: a classe branca, por pobre, saiu do Partido Democrata para nunca mais votar. E a parte agrária branca, pobre, que já era problemática demais, se tornou absolutamente cristalizada nisso que ele diz, nesse que é uma espécie de vômito dos erros do Partido Democrata e da cegueira do Partido Democrata e da decadência do Partido Republicano tradicional. E o vômito dessas duas decadências, associado ao vômito da decadência da potência americana, deu no Trump, como não como um artífice, como um derivado. Se eu fosse um financista, eu diria um derivativo. Então, um pouco essa é a minha visão, muito subjetiva, nada acadêmica, e por isso mesmo, talvez, que possa, de alguma maneira, dialogar com as interpretações de vocês três. Muito obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Realmente, é, você, você foi fundo. Vamos lá, Gilberto, com você, por favor. Não, eu queria agradecer muito, tanto ao Samuel quanto ao Tadeu, pelas intervenções que eu acho que agregaram contrapontos, né, ao que nós tínhamos falado, mas também agregaram novas questões que eu acho que nos ajudam a transformar as especulações em algo menos especulativo, né? Bom, o Granado pediu para
para a gente falar um pouco sobre a questão do aquecimento global. O Tadeu também se referiu a isso, né? Como, inclusive, talvez aí o momento final da história, né? Me parece que um dos grandes desafios que nós temos é em que medida essa disputa de narrativas vai se sustentar diante das evidências cada vez mais contundentes, que aí não estamos falando mais do IPCC, não estamos falando mais dos cientistas nos seus laboratórios, ou da divulgação científica dos jornais, que também tem espaço para isso. Nós estamos falando das tempestades, dos furacões, das enchentes, das secas que estão afetando as pessoas, né? E que, por exemplo, nós tivemos uma situação agora na Espanha que mostrou uma, uma inundação histórica, né, no país e uma hostilidade, né, a um governo que tem, o governo do Pedro Sánchez, que tem sido um governo muito fiel ao combate ao aquecimento global. No entanto, esse governo foi hostilizado. Tem questões ali domésticas, assim, ter avisado, não ter avisado, ter dado um alerta preventivo. A gente sabe que é muito difícil, diante dos eventos extremos, dar alertas preventivos. Se a gente entrar agora no site no portal da Enel, tem um alerta preventivo permanente. Não é mais alerta preventivo, é simplesmente dizer vai chover e nós não sabemos o que vai acontecer. Eles fazem É um isso para habeas tentar corpus preventivo, mais do que um alerta preventivo, é um habeas corpus preventivo. é uma forma de diminuir a responsabilidade da empresa. Ela coloca aquilo, né, e aí os advogados depois vão dizer: ah, não, não pode cobrar esse grau de indenização, tem que ser menos, porque já estava lá o alerta. Só que o alerta não é mais um alerta, né, é apenas uma declaração, né, de que qualquer chuva pode gerar um evento extremo. Então, em que medida isso vai gerar na opinião pública, apesar do negacionismo de Trump e dos demais negacionistas, porque ele não está sozinho nessa aliança negacionista, que medida isso vai apoiar vai gerar algum tipo de apoio para Paris 2015, para ações não apenas em nível macro, mas em nível local, porque hoje o local, cidades, tem um papel muito importante na mitigação, né, dos efeitos, na transformação, na chamada economia verde, todo o processo que pode contribuir para a diminuição das emissões. Acontece que, como bem colocou o Tadeu, né, essa hegemonia plena que o Trump vai ter diante das instituições americanas dá a ele um poder muito grande, tomar decisões, né? No primeiro dia da posse, o Trump ele vai assinar uma série de decretos executivos que vão, provavelmente, entre outras, talvez seja explorar petróleo, né, autorização de exploração de petróleo aqui, ali, né? Então, a saída dos Estados Unidos de acordos, ou então retirada, né, de dinheiro, suspensão do pagamento de cotas para organismos da ONU, que isso temos que pensar que mais ou menos 25% do orçamento das Nações Unidas é de dinheiro americano. Estamos falando de um quarto do orçamento das Nações Unidas. Então, países como Japão, Alemanha, Reino Unido, que vêm na sequência, em termos de financiamento, com 14%, com 10%, eles não têm condição de substituir o financiamento dos Estados Unidos na ONU. E se essa suspensão de recursos da ONU, lembrando que governos republicanos fizeram isso antes, né, não pagaram as cotas da ONU durante muito tempo, e isso fez com que a ONU entrasse em pré-colapso, né, das suas contas. Então, isso pode também gerar um problema sério, grave, para, digamos assim, acelerar esse problema, né? Então, os eventos extremos vão continuar, independente de ser Trump ou não, mas podem se agravar, não em relação aos eventos em si, creio eu, mas em relação às respostas que esses eventos podem demandar, né? Então, o que o governo pode fazer?
Há uma série hoje já, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já tem uma parte considerável do orçamento está sendo destinada à mitigação dos efeitos da mudança climática, né? Recuperação de áreas, transferência de populações para outras áreas. E aí nós temos a questão do migrante climático, né? O migrante ambiental. Como que os Estados Unidos vão lidar com isso, né? Não só do ponto de vista das fronteiras, mas internamente, que haverá também migração interna pelos eventos extremos, né? Populações vão sair de um lado e vão para outro. E isso vai ter um custo importante. Já tem, na verdade, mas vai ter mais ainda. O exemplo mais sempre citado no caso dos Estados Unidos foi New Orleans, né? Na época do George Bush, George W. Bush, que nunca houve uma recuperação daquela situação do que foi aquele evento extremo de New Orleans. E outros vêm, né? Flórida. Então, realmente, o desafio do aquecimento global, da mudança climática, está colocado. E do ponto de vista da ciência, os cientistas já, Carlos Nobre, que é o cientista brasileiro mais conhecido e que participa das esferas mais altas, né, do IPCC, da ONU, já vem afirmando, nós já chegamos no ponto de não retorno, aquele ponto em que, mesmo que se faça um grande esforço, já não vai impedir. Com o Trump na Casa Branca, então, provavelmente teremos uma aceleração, um agravamento, repito, não apenas dos eventos em si, porque esse processo ele já está em curso, né? Ele dificilmente pode ser alterado, mas as respostas a ele, né? Que poderão ser menores e que vão gerar maior sofrimento, né? Infelizmente. Então, eu faço só esse comentário, Granado, e fico por aqui para ouvir o Roberto e os demais. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Passo então agora para a última fala. Roberto, com você, por favor. Bom, primeiro, obrigado aos comentários, tanto do Samuel quanto do Tadeu. Eu queria falar para eu gostei muito dessa coisa do Trump como derivativo, né? Eu venho insistindo nessa ideia de que o Trump ele é um reflexo dessas políticas neoliberais, neoconservadoras nos Estados Unidos, mas a ideia de derivativo cabe perfeitamente. Hoje, e aí lembrando que hoje ele citou Fukuyama, né? E curiosamente Fukuyama publicou ontem um texto sobre o Trump e é muito curioso, né, como ele foi o primeiro a fazer isso, mas se a gente circular os jornais brasileiros hoje, não só o texto do Fukuyama está traduzido da Folha de São Paulo, quanto no G1 tem uma matéria no mesmo sentido, com brasileiros comentando, que é tentando afastar Trump do campo liberal. Né? O Trump não é um liberal, e a política econômica dele não é liberal, não sei o quê. Tá bom, eu também acho que não é um liberal, mas também acho que ele não é exatamente um antiliberal, mas são, enfim, é uma outra discussão. E isso é curioso que tem tem um paralelo, né, com a crise do liberalismo mais clássico, não o neoliberalismo da década de 20 e a ascensão do fascismo, né? Mas essa é uma outra discussão. Mas a gente pode fazer um claro paralelo entre a ascensão do Trump, ao mesmo tempo como um derivativo desse neoliberalismo, e o nazismo como um derivativo liberal na década de 30. Mas essa é uma outra discussão. Exatamente sobre a questão do meio ambiente, eu não sou um grande especialista em meio ambiente, e nem acompanho tão de perto quanto deveria acompanhar as discussões. Mas não me parece que essa é uma preocupação do Trump, muito longe disso. Né? Eu não sei nem se a gente fala que o Trump é um negacionista, né, ambiental, da crise ambiental, da mudança climática. Eu não sei exatamente se ele é um negacionista, porque eu acho que ele nem tem o ímpeto de negar aquilo que ele sequer se importa, né, e de que ele sabe menos ainda do que se importa. Ele se importa nada e sabe menos ainda do que esse nada que ele se importa com a questão. Mas é muito interessante como ele conseguiu, nesse sentido, de certa maneira, ele conseguiu trazer o Partido Democrata, fazer o Partido Democrata retroagir num debate que o Partido Democrata era uma das poucas questões que o Partido Democrata tinha uma perspectiva bastante progressista nos últimos anos. Né?
e ele conseguiu fazer o Partido Democrata retroceder nessa questão. A Pensilvânia era um cenário, talvez o estado mais importante na eleição dos Estados Unidos, e a economia da Pensilvânia girou durante muito tempo sobre a indústria pesada, a indústria do carvão e a indústria energética, né, de petróleo e gás. E o Partido Democrata, desde o governo Obama, veio mudando gradualmente a matriz energética dos Estados Unidos para tentar se tornar menos dependente de gás e petróleo. E encontrou dois problemas nesse caminho. O primeiro é emprego, né? Como que isso tem impacto sobre o emprego num país que foi construído como uma potência por mais de 100 anos sobre petróleo e gás. E o segundo problema que ele enfrentou é um problema geopolítico. Quer dizer, como que eu abandono a matriz de petróleo e gás, adoto uma matriz energética que é mais limpa, mas por vezes mais cara, mas deixo meus concorrentes, né, no cenário internacional, ou os concorrentes das transnacionais estadunidenses, se aproveitar, né, do petróleo e gás que eu não estou mais explorando. Então, ele encontrou esse problema. E isso tem muito a ver com o fato de que os Estados Unidos, mesmo transformando gradualmente sua matriz energética, continuou tendo as regiões produtoras de petróleo e gás como uma região que precisa ser controlada. E aí toda a questão de Israel, Palestina, embora não tenha petróleo e gás ali, mas está no bojo do Oriente Médio e está no bojo desse cenário, né? Se a gente lembrar o governo Obama, ele anuncia que vai pivotar a política externa para a Ásia. Ele até tenta, mas ele está preso a todas as amarras do Oriente Médio que estão ligadas à produção de petróleo e gás, mesmo tentando transformar a matriz energética dos Estados Unidos. E aí, se a gente avançar um pouquinho mais essa discussão energética e de meio ambiente para a eleição que deu a vitória ao Biden, a gente vai lembrar que uma das propostas, né, que surge da sociedade civil, na verdade, e que é encampada pela ala mais à esquerda do Partido Democrata, é a ideia de Green New Deal, quer dizer, de reconstruir o pacto distributivo em cima de uma plataforma que é de transformação da industrialização dos Estados Unidos em termos mais limpos, verdes, e fazer isso gerar emprego. O Partido Democrata matou isso no nascedouro, né? O Partido Democrata fingiu adotar o Green New Deal, né? Mudou de nome, mas passou 4 anos sem fazer nada em relação a isso. E mais ainda, na campanha, Harris disse o que ela disse 4 anos antes e prometeu que voltaria a explorar gás na Pensilvânia, né? Então, ela só não falou que vai explorar, porque o Trump ainda disse que vai voltar a explorar carvão, né? Isso ela não chegou a dizer, mas que voltaria a exportar gás, ela voltou a falar, né? Então, ela se contradisse. Isso foi um ponto fundamental na campanha do Trump na Pensilvânia, porque ele colocava ela 4 anos dizendo que tinha que parar de explorar gás e depois, 4 anos depois, dizendo que ela nunca disse isso e que ela ia explorar gás. Então, assim, eu acho que tem 2 problemas aí. O problema é que o Trump não se preocupa com isso, e o fato dele não se preocupar com isso realmente assustador, né? Não sei para onde a gente vai, mas existem problemas imediatos em que o fato dele não se preocupar com isso, ou mesmo ser contrário a qualquer política ambiental limpa, na verdade o credenciam como candidato a presidente muito mais do que não credenciam. Porque uma parte do eleitorado estadunidense, significativamente, em algumas regiões dos Estados Unidos, está muito mais preocupado com o emprego e continuar comendo a quantidade de carne, por exemplo, que eles comem, do que com o meio ambiente, né? Então eu acho, e isso vale para o Brasil, enfim, vale para outros países, eu acho, assim. Não há uma preocupação, a questão ambiental, por mais que cientistas falem, etc., as pessoas não conseguem se conscientizar, não há a construção de um consenso sobre a questão ambiental. E quando se trata, sobretudo, do dilema, ou talvez até um falso dilema, entre emprego, crescimento e questão ambiental, isso fica ainda mais complicado. E no Brasil a gente está vendo isso, há uma discussão sobre perfurar petróleo na Amazônia ou não, né? Então, e aí a gente vê que pulveriza a esquerda, hein, sobretudo, né? No caso do Brasil, e nos Estados Unidos mais ainda, assim, né? Um Partido Democrata que já é centrista. Eu acho que ninguém tem muito essa preocupação, muito menos o Trump. E aí, nesse sentido, eu acho que o futuro é nebuloso, para não dizer pior, né? Assustador. Muito obrigado, Roberto.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo ao Gilberto, quero agradecer muitíssimo também ao Roberto, quero agradecer as falas tanto do Tadeu quanto do Samuel, que foram pegos de surpresa, mas não podiam, estando presentes, não abrir a boca. E quero já deixar um convite para a gente retomar esse tema mais próximo da posse, um pouco antes, um pouco depois, mas já com mais informações sobre o quadro da composição do próximo governo Trump.